Estamos ao vivo, quinta-feira, meio-dia, horário dos Estados Unidos, 1 hora, horário do Brasil. Como é que vocês estão? Pessoal chegando aí. Hoje a nossa live vai ser para os EBs, pessoal dos EBs que querem entender como é que funciona, como é que todas as dúvidas que vocês me trouxeram ao Vini Bicalho aí já online. Deixa eu ver mais quem é que tá entrando pra gente já te chamar, Dr. Vinícius. Thaís já tá entrando também. Gente, deixa eu chamar o Dr. Vinícius aqui para ir se apresentando. Vou só esperar um pouquinho a mais aqui. Na verdade, nem precisa esperar, porque a gente vai deixar essa live aqui gravada para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou aceitar. Aí, peraí que eu acho que já aceitar. Pronto. Aceitei o request, enquanto o pessoal vai entrando aí. Vamos ver se deu certo. Tcharará. Deu certo, doutor Vinícius? Olá, Fabiana, tudo Boa bem? tarde. Prazer enorme estar aqui contigo. Boa tarde. Deixa eu ver seu Espero que a volume gente aí, um como é que bate-papo tá. hiper legal. Que legal, que legal. Gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente também vai deixar essa live aqui gravada. Doutor Vinícius, vou deixar ele se apresentar aí agora para vocês, mas ele é advogado aqui nos Estados Unidos e a gente vai dar um foco maior para o pessoal dos EBs aí, tá? Doutor Vinícius, se apresenta que eu tô cheio de perguntas aqui para você. Ótimo. Fabiano, sou advogado, na verdade sou advogado há mais de 20 anos, sou licenciado aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal. A Bicalho tem escritório nesses 3 países. A minha atuação, pessoalmente, hoje é exclusiva nos Estados Unidos. No Brasil, os meus sócios conduzem a nossa operação, que nos ajuda muito, principalmente nas questões tributárias, para pessoas que têm patrimônio e renda em mais de um país. Então, o nosso escritório consegue dar todo esse suporte. E em Portugal, o Wilson, que é o meu sócio em Portugal, o Wilson Bicalho, que conduz a nossa operação lá, é um escritório muito parecido com a nossa operação aqui nos Estados Unidos, Sim. que tem o foco de atender o imigrante. Eu falo que nós tentamos mostrar para o mundo um pouco do bom brasileiro, que é o brasileiro que quer trabalhar, que quer vencer honestamente, que quer empreender. Então, o nosso papel é tentar auxiliar esse brasileiro nessa jornada, que muitas vezes tem alguns percalços que nós temos que vencer. Vários, na verdade, né? Eu que o diga. Olha a Monique entrando aí. Monique é ótima nas perguntas aqui. Gente, eu que o diga, eu lido aqui todos os dias com brasileiros que estão tentando vir para os Estados Unidos. Resolvi compartilhar um pouquinho de conhecimento e trazer pessoas para ajudar nesse processo, porque afinal eu estou aqui há 16 anos, já sou cidadã. Então, uma parte do que eu faço é ajudar o pessoal aí. Já tivemos várias turmas do mapa em andamento. Temos o mapa aqui no link da bio também. E a questão do EB2 é uma questão que foi dificuldade para muita gente, especificamente o EB2. A gente fala que é o queridinho do momento dos vistos aí, porque através dele a gente consegue trilhar um caminho até a documentação aqui nos Estados Unidos, né? Gente, pessoal que está entrando, pessoal que é do mapa aí, que já está falando até em inglês aqui na live, podem começar a deixar as perguntas, mas eu vou pegar umas básicas aqui da caixinha, tá? Porque afinal a caixinha manda lá em primeiro lugar, mas vocês estão aqui na live, então eu vou ficar alternando entre uma coisa e outra. Primeira coisa, que eu sei que é uma dúvida chata de responder, mas ao mesmo tempo é bom que seja respondida já para clarificar. Eu vejo tem pessoas no mapa que fizeram esse processo sozinhos e fizeram esse processo com o advogado. E aí eu pergunto a você, por que não sozinho? Como é que um advogado ajuda nesse processo? O que eu falo é o seguinte, Fabiana, como quase tudo na vida, nós podemos fazer sem a ajuda de um profissional. E no caso do EB, não é diferente. Só que o processo ele tem uma série de nuances que muitas vezes um leigo não entende. Eu brinco o seguinte, na época da pandemia, eu conto um caso, fazendo uma analogia, como professor, então eu faço muitas analogias que é para facilitar o entendimento. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e falou, olha, eu mesmo estou cortando meu cabelo e está ficando muito bom. E aí um dia eu encontrei com ele, aquela situação de máscara, na hora que eu olhei, não estava muito bom. Eu falei, olha, acho que você precisa de ajuda. Então, sim, você mesmo pode se maquiar para uma festa, você mesmo pode cortar o seu cabelo e pode ficar bom. Mas na maioria das vezes fica bom? Não fica. E eu tenho um princípio que eu não abro mão dele. No nosso escritório, muitas vezes eu faço casos de parentes. Nós trabalhamos, por exemplo, no EB2 da minha irmã.
toda vez que eu me envolvo com algum parente, eu deixo que outros membros da equipe tomem as decisões cruciais do caso. Porque quando você está emocionalmente envolvido, naturalmente você perde o discernimento e a razão em algumas situações. Então, é possível fazer? Eu conheço pessoas que fizeram caso e deram certo, conheço. Sim. Mas são pouquíssimos casos. E a internet é perigosa, porque eu falo que as pessoas contam as pingas que elas tomam, mas não contam os tombos que elas levam. E eu vou acrescentar, porque falando sobre isso, eu fiz o meu processo, eu não fiz o meu processo de green card, mas eu fiz o meu de cidadania. Os dois deram certo? Deram. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando eu fiz o meu de cidadania, eu já estava aqui há mais de 10 anos nos Estados Unidos, falando inglês fluente, conhecendo o que os americanos querem ouvir, de que forma eles querem que a gente coloque isso para eles, que você sabe que isso tem um... Então, é diferente. Tanto que o meu brincar, eu não fiz sozinha. Justamente porque eu falei, não vou arriscar aqui. Então, a minha opinião, tá? Também concordo. Cada um faz como quer. E tudo a pessoa pode fazer sozinha. Não só isso, qualquer outra coisa. Na minha opinião, eu, Fabiana, não arriscaria um processo desse tipo fazendo ele sozinha. Porque pode ser que naquele pequeno erro ali é onde está o processo. Como você falou, tem quem aprova, tem isso e aquilo, aquilo. Mas eu tenho uma opinião pessoal de que eu não faria, tá? Mas cada um como quer. Outra coisa, doutor Vinícius, muita gente perguntou até que ponto você está envolvido no processo em si. Vou te dizer por quê. Porque às vezes a gente tem muito advogado que está à frente, mas que na verdade todo o processo do começo, assim, a pessoa acaba não tendo nenhum contato direto com o advogado. Explica pra gente um pouquinho sobre isso e aí eu vou para uma pergunta aqui. Tá, ok. Aqui na Bicária, a gente fala o seguinte, o escritório tem licença americana, procedimentos, sistemas americanos, mais o atendimento é brasileiro. Então, o cliente tem relacionamento com todo o time, o cliente ele troca mensagens conosco via WhatsApp, tem o telefone pessoal de todo mundo. Então, a gente atende aqui nos Estados Unidos da mesma forma que nós atendemos nos outros países. Então, obviamente, quando desculpa, a gente... Sem problema. Quando a gente tem um volume de casos, a gente tem um time com profissionais que são especializados em cada uma dessas etapas. Agora, é importante frisar que aqui, todo caso que entra no escritório, o cliente ele não conversa com um vendedor, ele não conversa com um comercial. Ele passa necessariamente por uma reunião comigo. Ok. E após essa reunião, quando há o fechamento, é feito um memorando que é encaminhado para a equipe e aí começa todo o trabalho. Agora, do início ao fim, eu estou copiado em todos os e-mails trocados pela equipe e a gente vai tendo reuniões semanais com a equipe e, naturalmente, eu sou o signatário ao final do processo com toda a minha responsabilidade técnica. Perfeito. Então, entendi. Obviamente, estou envolvido em todas as etapas Isso do processo com um time maravilhoso, o time da Bicária é impecável. Os advogados que trabalham conosco são advogados impecáveis, tá? Que tem uma história conosco e, enfim, a gente tem um time que é impecável e a nossa missão é deixar o caso impecável em condições de protocolo. Perfeito. É porque é isso que, infelizmente, muita gente do Brasil, quando vem para cá, eu convivendo com o pessoal, eu sei o que eu tô falando, eu sinto a dor junto com eles, é esse descaso. E, às vezes, não é um processo simples. Então, a gente precisa que seja completamente acompanhado mesmo, do começo ao fim. Tem uma pergunta aqui, vou dar prioridade à pergunta agora da live. Cadê? Doutor Vinícius, na sua opinião, podemos ficar otimistas com o próximo VB? Visa Bulletin, olha, eu falo que o Visa Bulletin tem muitas previsões, pessoas que falam, outubro, enfim, pela questão do exercício fiscal. Tá. O que eu vejo que está passando da hora da gente voltar até a disponibilidade, principalmente para o EB2 e o EB1. Tá. Agora, eu não ouso a fazer nenhum tipo de previsão, porque ninguém tem elementos concretos para que a gente faça uma previsão com responsabilidade. E o que eu falo, Fabiana, a gente tem que ter muita prudência para falar de imigração, porque nós estamos falando do planejamento de uma família. Então, criar expectativas sem que a gente tenha base real, eu acho que é irresponsabilidade. Concordo. A próxima pergunta aqui, você acha que teremos... É meio que similar, porque vai nessa... Mas talvez seja sua opinião. Para os EBs no final de 2024?
Fabiana, tem como Também repetir não que deu dá. uma falha aqui, deu uma falha na hora que você leu a pergunta. Tem como repetir, De perdão, querido? novo, sua opinião, Tá. tá? Não sei se você vai querer dar ou não, mas você acha que vão ter cotas extras para os EBs de 2024? Olha, enfim, eu Sentindo pelo que você está vivendo. tenho uma opinião de que o grande problema dos EBs, não, na minha opinião, não são as cotas. Tá? Raramente, Concordo. se nós pegarmos os últimos anos, raramente nós tivemos problemas de cotas. Tá? O que eu percebo é que a gente está tendo um certo abuso em algumas situações, né? Muitas vezes tipificando casos que não são possíveis. Isso aconteceu no EB1. Na hora que fechou a janela de EB2, o que nós vimos de profissionais tentando qualificar como EB1 quem não era EB1. E é importante você procurar um profissional licenciado, porque o profissional licenciado ele tem responsabilidade, ele não pode propor um caso frívolo. Então, eu recusei vários casos, porque é muito fácil quando o profissional fala sim para o cliente. Eu sempre falo o seguinte, que o não para o cliente não é um ato de covardia, é um ato de coragem. Porque nós queremos falar sim para o cliente o tempo todo. Claro. Mas quando você fala não, é porque não é a melhor alternativa. Então, eu acredito que isso vai regularizar, Fabiana. Tem duas situações que, na minha opinião, têm influência. Tá? A primeira é que nós tivemos o Premium Processing para o EB2. Então, nós tivemos mais casos em etapa final. Só que isso vai regularizar, porque já tem um tempo o Premium Processing. E a outra situação é uma queda de braço que nós estamos tendo para o reajuste dos FIIs imigratórios. Então, também é uma forma da imigração demonstrar a necessidade de mais recursos. Então, acho que esses dois pontos influenciam bastante. E você tocou num ponto aí importantíssimo. Quando eu estou falando com os alunos do MAPA, que a gente tem grupos e contatos, etc., uma coisa que eu percebo, e olha que eu não sou advogada, não tenho a mínima intenção, até poderia pela minha formação em administração, mas uma coisa que eu percebo, eu que vejo que isso aí que você falou sobre as cotas, não é problema de cota. Tem muita gente fazendo coisa que não era para estar fazendo. Colocando processo que não era nem para estar ali para ser colocado. Pessoas que não se qualificam, e é o que você falou. A pessoa, para não dizer um não e pegar o processo, eu acho que aí é que está o ponto. Por não dizer esse não, estão pegando muito processo que não deveria nem estar ali. Então, não é cota a questão, eu creio. Exatamente. Fabiana, eu falo o seguinte, você está nos Estados Unidos, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Alguns prometem muito. E, normalmente, esses que prometem muito não poderiam prometer nada, porque eles não são licenciados para isso. Então, é importante, se você precisa de ajuda e quer ajuda, procure quem realmente é qualificado. E eu falo o seguinte, procure o advogado. Porque quando você vai no hospital, você não quer saber quem é o dono do hospital. Você quer saber quem é o médico que vai te atender. E acho que esse é um ponto importante. E é por isso que eu não trouxe, até hoje, no tempo desse Instagram aqui, eu não trouxe advogado aqui ainda. Eu não trouxe pessoas para falar isso, porque é o que você falou, tem muita gente falando muita coisa por aí, mas não está licenciado para falar sobre aquilo. É por isso que eu não falo em nomes, não falo mal de ninguém nesse Instagram, nunca falei. Mas precisamos de pessoas licenciadas para falar do que elas estão falando, porque a gente sabe como é longo o processo de ter um licenciamento aqui nos Estados Unidos. Então, é por esse motivo. Se você já passou por esse percurso inteiro, você sabe o que falar e o que não falar. Vamos à próxima pergunta. Vale a pena ou não pagar pelo Premium Process, na sua opinião? A minha opinião está muito alinhado com a estratégia. O que acontece, eu sou um fervoroso apoiador do Premium Process. Eu acho que em vários momentos ele ajuda bastante. Só que, atualmente, no EB2, ele te dá a resposta de aprovação. E eu falo que a data de prioridade para a entrevista final é a data do protocolo, não é a data da aprovação. Então, nós temos que entender se, no seu caso, ter a notícia da aprovação ou não é importante. Se isso for importante, o Premium Processing faz sentido. Se não for isso relevante para você, ou seja, existem casos que a pessoa quer ter aqui um bom tempo na questão do ajuste de status, work permit, e aí evoluir com o caso. Então, é importante que essa estratégia seja estabelecida com o advogado. Eu falo o seguinte, Fabiana, aquela fórmula mágica que as pessoas usam, ela não existe. Porque cada caso é um caso. Raramente a pessoa vai para a internet e ela conta os pormenores do caso de imigração dela. Eu falo que a sala que eu estou fazendo a reunião aqui, muitas vezes tem pessoas que saem, falam uma série de coisas bacanas, mas muitas vezes as pessoas choram na sala, estou te procurando, que eu tive um problema, isso, aquilo, enfim. Isso então, não se divulga, né? Não se divulga. Então tem que ter muita cautela. Procure um profissional que você confie e siga as orientações dele.
né? Eu acho que esse é o importante. Essa escolha é uma escolha fundamental, porque o caso pode ter sucesso ou insucesso, mas é importante que você tenha algum profissional que seja razoável e vai estar disponível para te ajudar na caminhada. Perfeito. Alguém falou aqui, sou cliente, fã de carteirinha e super mega indico o Vini Bicalho e sua equipe. Gente, não é a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de comentário. Recebi também, Vinícius, no direct do Matheus. Não vou falar o sobrenome aqui, mas você deve saber quem é. E vários outros directs também. Então, gente, vocês me conhecem aqui desde o começo. Para eu estar trazendo o Dr. Vinícius aqui, para ele estar se disponibilizando aqui, tirar dúvidas para a gente, eu não indico se eu não acho que devo indicar. Não tenho, como é que eu posso dizer? Não tenho afiliação com nada, nem com ninguém, então eu não preciso passar por isso, entendeu? O meu objetivo aqui é que as pessoas que estejam assistindo possam confiar naquilo que eu estou indicando aqui para vocês. Vamos para a próxima pergunta, que eu achei uma muito boa. Calma aí aqui, deixa eu subir aqui. Parece que os oficiais estão preferindo processos com business plan. Você concorda com isso ou não tem nada a ver? Olha, eu não gosto dessa frase como uma verdade absoluta. E eu vou explicar o porquê. O que a lei exige são os seus planos nos Estados Unidos. Existem atividades que um professional plan, que é um plano profissional, ele faz muito mais sentido do que um plano de negócio. Outras atividades, naturalmente, o plano de negócio tem uma inclinação maior para que o caso tenha um sucesso. Isso deve ser avaliado de maneira individual. O que acontece? Existem escritórios que cobram um valor adicional para fazer o business plan. Então, houve essa divulgação como se o business plan fosse um zap na manga. Ou seja, eu tenho ele, eu resolvo o caso. O que eu falo é o seguinte, quando o cliente fecha na Bicalho, nós vamos ajudá-lo na elaboração, seja do business ou do professional plan. E se for necessário no caso dele, exatamente, se for necessário no caso dele, dependendo das nuances, nós podemos apresentar até os dois. E isso não vai haver diferenciação no preço. Nós vamos fazer o melhor para o seu caso, dentro das perspectivas. Agora, tem carreira que não tem nada de negócio na carreira. Nenhuma perspectiva de geração de empregos, faturamento. Então, não faz sentido a gente lançar mão de um documento somente para agradar um determinado capricho. Então, tem que ser avaliado de uma maneira bem prudente e responsável. Agora, quando é possível, quando a carreira tem inclinação, o business plan é uma ótima estratégia. Certo. Perfeito. Gente, peraí que eu esqueci de uma coisa aqui. Todas as lives a gente coloca diamantes aqui para os convidados. Então, vocês vão aí no celular de vocês e procurem o símbolozinho do diamante e coloquem aqui para o Dr. Vinícius ver que a gente está valorizando o tempo dele. A gente faz isso com todos os convidados, tá? Deixa eu ir aqui mais para as perguntas, que eu também vi outra aqui muito legal. Essa é boa e abrangente. Poderia contar um pouco mais de como funciona o EB no geral e quem é que está elegível? O basicão, assim, para quem se elege? Claro. Boa. Essa pergunta é excelente. O EB2 é um visto que aqui nos Estados Unidos é chamado de visto de habilidades excepcionais. Eu sempre falo para o brasileiro, esqueça esse nome, porque o americano ele é muito agressivo na hora de vender e fazer a divulgação de qualquer coisa. Ficou mudo, tá mudo. Peraí, ficou mudo. Continua mudo. Voltou. Eu ouvi até a parte que diz que o americano é muito agressivo na hora de divulgar. Aí ficou mudo. Ok. O que acontece? Quem são os profissionais do EB2? São os profissionais que eu falo que são do meio da pirâmide. São os profissionais que estão bem posicionados na sua área. A parte objetiva do visto, eu faço uma divisão quando eu explico entre fase objetiva e fase subjetiva. Isso é uma divisão meramente acadêmica. Tá? A fase objetiva tem 3 vias. São os profissionais que têm mestrado ou doutorado, é uma via. A outra via são os profissionais que têm bacharelado e 5 anos de experiência. E a terceira via são profissionais que preenchem 3 de 6 ou 3 de 7 requisitos, como alguns preferem interpretar. Para essa terceira categoria, nós conseguimos muitas vezes qualificar profissionais que sequer têm graduação ou profissionais que têm curso técnico. Mas eles precisam demonstrar outros méritos, como experiência e bons resultados na sua área. Vencida essa etapa objetiva, nós precisamos comprovar o que nós chamamos de NIW, que é a dispensa da vaga em razão do interesse americano. Eu não vou aprofundar em termos técnicos para não ficar chato, mas o NIW, exatamente. Basicamente, o profissional que comprova que vem para a América para somar e não subtrair. Boa. Então,
Para isso, nós precisamos dos seus planos, sejam os planos profissionais ou plano de negócio, Professional Business Plan, as cartas de recomendações. E aqui na Bicalho, nós sempre usamos de um expediente que é a Expert Opinion Letter, que é a carta de um especialista, que é alguém do mercado americano que vai falar o que um profissional com o currículo do seu quilate representaria. Feito tudo isso, a gente submete e o oficial vai avaliar o seu caso para ver se o seu caso é um caso de interesse dos Estados Unidos ou não, e aí começa a jornada. Entendi. Perfeito, perfeito. Outra dúvida aqui, ó. Como provar mérito substancial para os Estados Unidos para um caso aí é mais detalhado, mas vamos perguntar, vamos ver se dá para fazer geral aqui. Como provar mérito substancial para os Estados Unidos para um caso de professional plan para um profissional de finanças? Olha, a gente vai ter que pegar elementos da carreira e, naturalmente, demonstrar que a sua carreira tem valor agregado e pode trazer, de fato, valor para os Estados Unidos. Enfim, genericamente é muito difícil da gente explicar isso, que eu não conheço detalhes da carreira. Mas a gente vai ter que fazer uma conexão no EB, uma explicação resumida do EB é o seguinte: o EB ele é uma conexão, o EB2MW, entre o seu passado, o que você fez e o que você está prometendo fazer. Então nós temos que contar essa história, mostrar que o que você fez te qualifica para o que você fará. Muito legal isso. Então eu dou um exemplo. Eu sou advogado. Se eu falo que eu venho para os Estados Unidos jogar vôlei, ou seja, o que eu fiz no meu passado em nada me qualifica. Agora, se eu conto a minha história, mostro os méritos que a minha carreira tem e falo o que eu vou construir nos Estados Unidos, como isso me capacita para essa construção, enfim, essa é a história vencedora de um EB. Então, a gente tem que fazer uma conexão entre o que você fez e o que você promete fazer, o que você fará. No fundo, vai contar uma história conectando realmente o passado com o futuro, exatamente. E aí, a gente sabe como é que o americano olha isso. Uma coisa que eu vou até acrescentar, isso aí eu já vou acrescentar pelo meu tempo aqui de América, você me confirma isso aí. Nós brasileiros, nós temos o costume de nos delongar muito nas explicações e nas questões, envolver muito aquela parte pessoal, etc. A visão de americano é sempre uma visão direta ao ponto. É por isso que eu acho interessante um advogado que vive a realidade dos Estados Unidos, porque culturalmente eles são muito diferentes da gente. Eles são preto no branco. Eu estou te perguntando isso, eu quero essa resposta. Eu não quero que você dê uma volta, porque minha prima, minha tia, minha irmã foi, voltou. Não. A pergunta foi essa. Qual que é a resposta? Eu já passei por isso várias vezes. Hoje, naturalmente, eu acabei me tornando um pouco assim, e até fica até meio frio às vezes, aparento, né, uma situação de frieza, mas não é. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. E é isso que o Dr. Vinícius falou. Tem que ter uma história com início, que no caso seria o passado, meio, que é onde você se encontra, e fim, que é onde você quer chegar. O americano quer olhar para essa linha do tempo e dizer assim: ah, entendi. Essa pessoa está aqui, agora ela está aqui e ela quer chegar aqui. Faz sentido essa ideia. E isso é a parte que eu não vejo a pessoa conseguindo fazer sozinha. E além de não conseguir, se adequando às regras e todas as minúcias da lei aqui dos Estados Unidos. Por isso, eu considero importante o advogado intermediando. Sua colocação foi perfeita. Fabiana, eu falo o seguinte, quando eu estou em reunião com os clientes. Não existe nos Estados Unidos o veja bem. Porque o brasileiro te fala uma coisa e fala assim, veja bem. E aí ele quer explicar. Não existe. Ele vai olhar e falar, é isso, é. Senão, ele vai fechar o caso e vai pedir o próximo, next. Enfim, outro dia eu estava conversando com um cliente, eu precisava de um diploma dele. Aí ele falou assim, veja bem, Vinícius, eu fiz todos os créditos, mas eu não entreguei o TCC. Não, então você não tem um diploma. É isso. Ficou mudo de novo. Ah, ficou mudo. Aí, voltou. Nossa, faz sentido. Ou a pessoa tem um diploma, ou a pessoa não tem um diploma. Não existe um veja bem. Exatamente, não tem o veja bem. E a gente não tem essa oportunidade de explicar para a imigração. Então a gente tem que fazer esse filtro para colocar os méritos. Eu falo que o caso de EB2, ele lembra muito o processo de conquista ou o processo de seleção. É onde você mostra o lado mais bonito da sua carreira. Enfim, você tem que mostrar o lado forte. Você não vai ficar exaltando pontos fracos. Então a gente vende o lado mais bonito da carreira,
onde aquela carreira pode agregar aos Estados Unidos. Aí eu brinco, quando eu faço reuniões com casais, Fabiano, o seguinte, falei, olha, o seu marido, quando ele te convidou para jantar a primeira vez, eu duvido que ele chegou para você e falou assim, eu ronco à noite. Não, ele falou as coisas legais. Isso você, de alguma maneira. Então, o caso é esse. A gente tem que mostrar o lado forte e o que vai agregar. Né? Sempre pautado na verdade. A verdade é que é o primeiro requisito do processo. Não dá para forçar a situação, inventar a situação, mentir. A gente tem que vender o lado mais bonito, mas sempre lastreado em documentos e verdade. E lembrando uma coisa que eu estou falando aqui para todos vocês, em qualquer tipo de visto. Em qualquer tipo de visto. Quanto mais rápido vocês entenderem que americano é preto no branco, quanto mais rápido vocês entenderem que americano perguntou e quer uma resposta, mais fácil vai ser a jornada de vocês aqui nesse país. Porque simplesmente é assim que funciona. Americano perguntou, ele quer a resposta. Quando eu fui fazer meu processo de cidadania, quando eu sentei na mesa do oficial, eu não estou mentindo. Tinha isso aqui, de pilha, de papel, só sobre mim naquela mesa. Tudo. Eu vi papéis ali que eu falei, meu Deus, eu nem lembrava que isso tinha acontecido. A minha vida inteira estava na mesa daquele oficial. Então, o que ele estava me perguntando era meramente o seguinte: deixa eu ver se o que você está falando aí encaixa com o que eu já sei sobre você. Então, é simples, gente. Não vamos complicar com o americano. Querem vir para os Estados Unidos? Tem certas coisas que a gente aprendeu no Brasil que a gente vai ter que desaprender. E uma delas é isso. O caminho reto é mais rápido, é mais fácil, é melhor. Ó, fomos muito criteriosos em relação ao nosso processo, para ele conter a verdade, pois ela nós conseguimos comprovar. Exato. É isso aí, a verdade, você consegue comprovar. Então, dá a volta, você pode até dar, só que chega lá na frente não passa. Não vai passar. E aqui tem um detalhe, né, Fabiana? Aqui nós temos o crime de perjúrio, que é falar mentira para uma autoridade americana. Então, é um problema grave. A gente já teve um caso de um cliente que, na entrevista, ele foi questionado sobre uma resposta que ele tinha dado há muitos anos atrás na entrevista de visto de turista. Olha. E aí ele explicou a situação, tudo era real, o oficial entendeu, o caso dele foi aprovado. Mas olha só, o que a pessoa falou no visto de turista, há muitos anos atrás, foi questionado na entrevista de Green Card. Você está entendendo? É isso que eu estou te dizendo. Imagina eu sentar na mesa do oficial e ele já ter... ele não me disse que tinha. Eu vi na minha frente, tem alguns anos atrás, eu nem sei se está já assim hoje em dia mais, já estava ali a pilha, tudo sobre mim. Meus impostos, tudo que eu fiz, o que eu não fiz. O que você vai mentir ali, pelo amor de Deus? Eles já sabem. E outra coisa, hoje em dia, com tudo que tem disponível aí, online, etc, e tecnologia, gente, pelo amor de Deus, pensa assim, posso ou não posso? Se não puder, qual que é a minha próxima opção? Basicamente, é nessa linha que a gente tem que seguir. Vou para mais uma pergunta aqui para a gente ficar no tempo combinado. Quanto tempo, mais ou menos, isso é uma pergunta geral também, quanto tempo, vamos dizer que a gente tem uma pessoa no Brasil que fala, nossa, alguém me falou, eu vi que esses pré-requisitos eu tenho. Quanto tempo eu vou levar, em geral, nesse processo? Quanto tempo está levando? Como é que funciona essa parte do tempo? Para a pessoa ter uma previsão. Fabiana, a gente, quando encaminha a proposta para o cliente, eu tenho um gráfico que eu fiz na proposta. Um prazo otimista, um prazo provável, que é o que eu sempre trabalho, e um prazo pessimista. Eu sou muito conservador, eu falo que meu prazo provável ele fica perto do pessimista. A gente divide o processo em duas etapas. A aprovação da petição e depois o agendamento da entrevista. O prazo que eu passo para os clientes são duas etapas de 10 meses em média cada. Tá? Enfim, outro dia eu estava em uma live, aí uma cliente entrou e falou, olha, Vinícius, mas no meu caso você fez e ele foi aprovado em 3 meses. Realmente, esse prazo de 10 meses, quem falou foi 3 meses. Ótimo, mas nem todos os casos são. E eu falo que quando a gente fala prazo, principalmente para um planejamento familiar, tem que ter uma responsabilidade muito grande. E, sem sombra de dúvidas, acostumar com coisas boas é extremamente fácil, é fácil lidar se o caso for mais rápido. Agora, imaginar que o caso vai ser aprovado e que a gente, em um ano, vai estar com tudo resolvido e frustrar essa expectativa, muitas vezes a gente complica o planejamento familiar. Então, eu sempre sugiro o cliente trabalhar com essa estimativa. Entendi. De 20 meses do protocolo. 10, né? Exatamente. Certo. E a gente vai naturalmente vendo como vai evoluir no caso dele. Certo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que a gente teve lá nas caixinhas. Qual que é melhor? Isso também é outra pergunta geral. Eu tenho até minha resposta, mas vou te perguntar. Qual que é melhor?
a pessoa começar um processo do Brasil para cá ou vir para cá e começar o processo aqui? Essa é uma pergunta ótima. Vamos lá. Sim. Olha, eu vou responder como advogado e eu respondo essa pergunta com muita tranquilidade porque foi o que eu fiz no meu caso. Tá. Inegavelmente, na minha opinião, sob a ótica jurídica, vocês vão encontrar profissionais falando que é melhor fazer dos Estados Unidos porque nós temos mais recursos, mas na minha opinião não é. O processo consular é melhor. Por quê? Por um motivo simples. Ambos os processos, se tudo estiver correto, eles vão evoluir e você não terá problema. Mas quando você está no Brasil, não existe a possibilidade de você transgredir algo nos Estados Unidos que vai impactar o seu processo. Quando você está nos Estados Unidos, corre-se o risco de alguma atividade, algo que você fez, criar alguma consequência no seu processo. Interessante. Muitas vezes a gente vê a pessoa que está fazendo algum tipo de negócio que pode ser entendido como trabalho e isso pode ter um impacto no processo. Então, juridicamente, para quem está do lado do advogado, é mais tranquilo gerir o cliente que está no Brasil. Por quê? Ele não cometerá nenhum ato nos Estados Unidos que possa impactar o caso dele. Agora, o cliente nos Estados Unidos, eu não tenho controle sobre os atos do dia a dia dele. Agora, a vantagem é que tem alguma possibilidade maior de recurso, sendo que em imigração, eu gosto de deixar isso bem claro, a margem dos recursos é muito pequena. Então, via de regra, quando o caso der errado, mais importante do que o recurso é um novo protocolo, que você pode rearticular e transpor objeção. Então, na minha opinião, eu entendo que fazer do Brasil é mais seguro, principalmente para quem é um advogado do caso. São menos goteiras para tapar, no caso. Ótimo exemplo, vou usar. Exatamente. No meu caso, a marcação da entrevista está demorando mais que a aprovação da petição. E aí? A gente está tendo, de fato, um acervo. É o Bruno que está perguntando. É um acervo de processos grande e que isso vem desde a pandemia, porque a pandemia fechou o consulado, né? Então, ficou um volume de processos aprovados para fazer entrevista. O que a gente pode falar é o seguinte, os Estados Unidos é um país capitalista, então eles enxergam uma necessidade e eles tentam suprir essa necessidade. Da mesma forma que a fila do visto de turismo estava enorme, eles sanaram isso, já está bem mais razoável hoje. Eu percebo que isso também vai acontecer em curtíssimo prazo no Green Card. Mas eu falo o seguinte, Bruno, cliente que tem o Green Card aprovado e está aguardando a entrevista, ele está exatamente no lugar que a maioria dos meus clientes gostariam de estar. Então, um pouquinho de paciência, que daqui a pouco a gente vai estar celebrando o seu Green Card juntos aqui. Esse é um caso. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, essa pergunta eu costumo receber por direct. As pessoas, e isso é também pergunta geral, tá? As pessoas que têm Green Card aprovado e lá na frente o processo é todo negado. Como é que funciona um caso desse tipo aí? Normalmente, quando acontece isso, é porque tem algum problema na questão de admissibilidade. E isso acontece com mais frequência no ajuste de status. O que é muito comum, tá, Fabiana? E é por isso que algumas vezes os clientes me falam, Vinícius, eu vejo fulano fazendo isso, você está me falando que não. É porque nós temos que cuidar da aprovação. Eu vivo dos meus casos aprovados. Eu falo que eu gosto mais do caso do que o cliente em alguns momentos, porque a aprovação é o que faz com que o nosso escritório tenha uma boa reputação e que a coisa aconteça. Então, o que a gente vê, alguns casos, o caso é aprovado, mas o cliente, durante o período que ele esteve nos Estados Unidos, ele transgrediu uma série de normas que faz com que ele seja inadmissível. Ou seja, ele está jogando o caso dele no lixo. Então, é um problema. Por essa razão que eu falo, quando a gente fala não para o cliente, não é um ato de covardia, é um ato de coragem. E a gente quer, mais do que nunca, que todo o trabalho, todo o investimento do cliente, todo o esforço dele também, e nosso, seja, ao final, celebrado com a obtenção do Green Card. Aprovação, né? Exatamente. Aqui, uma curiosidade que a Monique está perguntando. Por que apenas o consulado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, faz a entrevista de EB? Olha, os vistos de imigrante no Brasil, somente o consulado do Rio de Janeiro faz as entrevistas. Então, por alguma razão administrativa do governo americano, eles determinam que só o consulado do Rio de Janeiro faça essas entrevistas. As entrevistas normalmente acontecem no segundo andar. E eu entendo
os motivos disso, porque os desafios da entrevista do visto de imigrante são diferentes das entrevistas de visto de não imigrante. Um visto de turismo, um visto de estudo, enfim, que dá para você trabalhar com volume. Então, você tem que ter profissionais bem qualificados e que entendam a nuance dos processos para poder dar essa decisão final. Imigração, nós temos 187 tipos de vistos. Nem nós, advogados, entendemos profundamente de todos. Não tem como. Não tem como, é impossível. Então, o consulado tem que ter esse cuidado também. Perfeito. Gente, estamos aqui, eu fico sempre de olho no horário, sempre respeito o horário de quem eu convido. E eu quero saber se vocês têm mais alguma perguntinha aqui antes da gente agradecer, doutor Vinícius. E quem não tem pergunta, quem tiver aí ao vivo, vai colocar um coraçãozinho aqui. Coraçãozinho não, um diamantezinho aqui. E vocês clicam aqui nesse aviãozinho do lado direito da sua tela. Não custa nada, isso é gratuito. Compartilhe essa live com alguém que vocês acham que vai se beneficiar. Ela vai ficar gravada, vocês podem voltar para olhar depois. Outra coisa que eu vou ensinar aqui para alguns que eu sei que vocês não sabem, aqui do lado esquerdo, no cantinho, onde tem meu nome, se vocês clicarem nessa bolinha, tem a outra, você vai ver o Instagram do Dr. Vinícius aí. Vocês vão lá e clicam em seguir. Por quê? Para vocês terem mais informações, querem saber uma coisa mais detalhada, querem saber se você se aplica para esse processo ou não, etc, etc. Aí vocês mandam um direct, que eles ficam de olho lá e começam a acompanhar o conteúdo. O Disseu está perguntando o valor para avaliação do EB2. Espera aí. Cidadão canadense tem mais três perguntas e pronto. Vamos lá. Valor para aprovação do EB2. Na verdade, a pergunta dele é para avaliação. A avaliação migratória no nosso escritório ela é gratuita, Fabiana. Entrando no meu perfil, tem um link. Lá você entra no questionário de avaliação, um questionário hiper simples, com 5 minutos, responde. E ali a gente tem os elementos básicos para saber qual visto é sugerido para o cliente se é o EB2. A partir daí, nós respondemos com o caminho sugerido e convidando o cliente, caso seja viável, para uma primeira reunião, que também é gratuita. Perfeito. Ali ele tem a oportunidade de me conhecer, tirar as dúvidas do caso e, se tiver interesse, a gente segue adiante. Ótimo. Aqui a outra pergunta. Cidadania canadense... Peraí, deixa eu voltar aqui na outra. Cidadania canadense tem vantagem para o Green Card? Para o Green Card, não. Doutor Vinícius está cuidando do nosso processo. Eu não tenho como agradecer tanto cuidado que eles estão tendo conosco. Gente, só nessa live já é o segundo comentário que vocês estão tendo, né? Então, eu fico feliz por ser a pessoa que está indicando, né? E vamos lá. Pronto. Já acessando. Ó, eu disse que já está lá o link da bio. Doutor Vinícius, olha os diamantes aí, hein? Olha, uau, adoro. Vamos analisar depois com que frequência a gente pode fazer, com que espaçamento de tempo, sempre para estar tirando uma dúvida ou outra de quem estiver surgindo aqui. Eu espero que essa live tenha sido útil para vocês, para tirar essas dúvidas básicas. Dúvidas mais específicas, seu processo em específico, podem ir direto no perfil do Dr. Vinícius, que com certeza eles vão te ajudar com isso aí. Querido, foi um prazer. Queria agradecer pelo convite. Eu nem vi o tempo passar, passou rápido. Foi um bate-papo descontraído. Com quem eu falo em live, eles geralmente dizem isso. Sempre que eu puder ser útil, conte comigo. A gente está aqui para ajudar. E eu falo o seguinte, o sonho americano é possível. A gente não pode prometer aprovação, nada relacionado a isso, mas a gente pode prometer lutar junto com você pelo seu sonho. E se você tem esse sonho, é possível realizá-lo desde que a gente siga o caminho correto, juntando as evidências corretas e seguindo as determinações legais para que você possa exercer todo o seu direito aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Obrigada, doutor Vinícius. Olha aí o tanto de diamante, hein? Significa que o pessoal gostou da live. Vou deixar ela salva aqui e depois ela vai para o YouTube também, tá bom? Gente, um beijo e até semana que vem na próxima live. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Um abraço.